Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui com você, programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa e você pode assistir esse programa. Daqui a pouquinho ele vai estar lá no meu canal no YouTube. Você pode assistir lá no YouTube, assistir ou ouvir num outro momento que você esteja mais tranquilo, esteja mais tranquila. Você pode ver todos os outros programas que eu já fiz aqui na Vibe Mundial, nesses quase 10 anos de Vibe Mundial. Estão todos lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta, todos por tema. Você procura o tema lá que te chamar a atenção, assiste, ouve, me manda mensagem, fica aparecendo lá o tempo inteiro o número do meu celular. Você pode gravar uma mensagem, gravar um áudio, me manda pelo WhatsApp, tá bom? Eu fico à sua disposição para tirar sua dúvida, para tirar as suas dúvidas dos temas, de qualquer outro assunto que você queira me perguntar, que você queira tratar. A base do meu trabalho é a psicanálise. Você que já me ouve, você que fica aí aguardando o horário do programa, muita gratidão a você. Gratidão a você também que assiste pelo canal do YouTube em outro horário, também muita gratidão a você. Gratidão a você que compartilha o vídeo, que indica para alguém, né? Se te faz bem, você acaba indicando, né, para alguém. Então, a base do trabalho é a psicanálise, né? Você que já me ouve aí já sabe, mas nós temos sempre ouvintes chegando pela primeira vez na rádio, no meu programa, no meu canal no YouTube. Então é sempre importante a gente deixar aqui a apresentação natural, né? Eu trabalho com a psicanálise, eu sou psicanalista, e a base do meu trabalho é a psicanálise, a base do meu trabalho é autoconhecimento. É levar para você informações que te ajudem a reconhecer, que te ajudem a você se reconhecer. Você entender o quanto você carrega de informações inconscientes e trazê-las para o consciente. Essa é a ideia, essa é basicamente a ideia da psicanálise, é essa. É o entendimento que 90% do que nós fazemos está inconsciente e que desses 90%, 80% foram criados lá na fase infantil. Fase infantil até 10 anos. Desde que a gente está na barriga da nossa mãe até mais ou menos 10 anos de idade. Depois começa ali a fase da pré-adolescência e a gente já começa a perceber que, opa, peraí, eu não preciso fazer não do jeito que você quer que eu faça, eu não preciso não seguir as suas regras, você não é não todo esse modelo de perfeição que enquanto criança a gente fica olhando os pais como ímagos. Ímagos são imagens de perfeição. O pai é super-herói e a mãe é santa. Essa é a imagem que a criança carrega. Toda criança, absolutamente toda criança carrega essa ilusão, essa fantasia, esse olhar. E a partir já da pré-adolescência, a gente começa a perceber que, opa, peraí, esse pai não é tão herói assim não. Esse pai aí faz umas coisas aí que super-herói não faria. Essa mãe está fazendo umas coisas aí que uma santa não ia fazer. E claro, né, nenhuma mulher nenhum homem, nenhum pai é super-herói, nenhuma mulher é santa. Não são, nunca prometeram para os filhos que seriam, mas o filho naturalmente cria essa imagem, né? Então, a partir da pré-adolescência ali, a gente já vai começando a perceber e já vai percebendo, inclusive, a necessidade de começar a fazer diferente. Opa, peraí, não quero seguir essas regras são muito boas, serviram para você, meu pai, serviram para você, minha mãe, serviram para você, vó, que às vezes a avó está ali muito presente no dia a dia, tios, irmãos mais velhos, enfim, serviu muito para você e eu agradeço, mas a partir de agora eu começo a fazer do meu jeito. Isso é o natural, esse é o processo natural, né, de todos nós.
Então, na psicanálise, a gente vai trabalhar muito para que você possa acessar, ter a ideia, ter o conhecimento, ter a informação para poder acessar isso. E para, principalmente, poder se desvincular dessas ideias, dessa formatação, dessa construção, né? Todos nós fomos construídos por alguém, por uma sociedade, por uma religião, porque a criança não tem defesa. A criança simplesmente ela vai recebendo a informação, e vai fazendo o que é possível para a criança fazer. E a criança vai recalcando, a criança vai guardando muita coisa que fica absolutamente mal resolvido na nossa vida. Por isso que quando a gente diz por trás de um adulto difícil tem uma criança ferida, é a mais pura verdade. Porque a criança não tem um sistema de defesa, ela não pode se defender, ela não sabe como se defender. Então ela aceita tudo aquilo que é imposto, tudo aquilo que é colocado. E as feridas emocionais ficam ali na nossa vida, pulsando, sangrando, até que a gente consiga olhar para isso. Esse é o trabalho da psicanálise. Esse é o trabalho que eu, como terapeuta, com base na psicanálise, me proponho a fazer para, de alguma maneira, ajudar você a se reconhecer, a perceber isso, a entender isso. E mais do que tudo isso, começar a fazer mudanças. Começar a mudar o trajeto, começar a mudar esse formato dessas coisas todas que você tem vivido e que você já percebeu que não servem mais para você. Você quer fazer diferente, mas não consegue. Você tenta fazer, mas não consegue. Por quê? Porque tem um monte de informação inconsciente que ainda atua sobre você e não te permite fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso, mais uma vez, olha a importância do processo terapêutico. É para isso, essa é a ideia. A base da psicanálise é isso, não é? Então, eu fico à sua disposição para tirar suas dúvidas sobre isso que eu estou falando, sobre o tema que eu vou falar hoje, que já é um tema que eu venho falando há dois programas, na realidade, que são exatamente as feridas emocionais, que são criadas na fase infantil. Na fase infantil, as feridas emocionais. Então eu fiz um programa falando da ferida da rejeição, depois eu fiz um programa falando da ferida do abandono, e hoje eu vou falar da ferida emocional da traição. Da traição. São feridas emocionais que acontecem exatamente nessa fase até 10 anos. E que ficam vivas, absolutamente vivas, e ativam você adulto. Ativam você adulta, sem você perceber. Essa é a grande questão. Às vezes a gente até percebe que está tendo ali uma atitude mais infantilizada, que está tendo uma reação mais infantilizada, mas nem percebe muitas vezes a reação e também não consegue entender por quê. E por quê? Porque essa criança ferida, essa ferida emocional que ainda sangra dentro de você, ela ativa você adulto, você adulta, toda vez que você se tiver de frente, toda vez que você enfrentar uma questão, um problema, um evento que remeta àquilo que aconteceu lá na fase infantil, onde ocorreu um trauma, onde foi feita essa ferida, toda vez que você se deparar com essa questão, não importa se você tem 20, 50, 70 anos, se você se deparar com algo, o teu cérebro faz um looping em fração de segundos e te remete lá para aquele momento da ferida, do momento do trauma. Então, por isso a importância de você olhar para isso, se permitir olhar para isso, não é? Então, são várias feridas emocionais.
Depois você entra no meu canal, veja lá como funciona a da rejeição, a do abandono. E hoje eu vou falar da ferida da traição. É claro que, como eu disse há pouco, 80% do nosso inconsciente é da fase infantil. E tem 20% aí que são questões da vida adulta, que são questões da fase adulta, que também podem influenciar nesse seu inconsciente, obviamente, não é? Mas a maior parte, 80%, é lá da fase infantil. Então, essas pessoas que têm, inclusive, não só, não é? Mas que têm a tendência da traição, né? Você que está me ouvindo aí, que sabe, que tem essa tendência, que se reconhece nessa tendência de trair, né? E aí, não só no relacionamento amoroso, que é onde mais acontecem, né, as traições, mas pode ser a traição no ambiente de trabalho, pode ser a traição dentro da própria família, né? Existem traições de várias maneiras, né? E você que tem a tendência, você que conhece alguém, né, que tem essa tendência, 80% dessa tendência vem lá da fase infantil. Por incrível que pareça e que você talvez até duvide, né? Mas vem, né? Está dentro desse ambiente inconsciente que te movimenta na fase adulta. Então imagine, por exemplo, que uma criança com 5, 6 anos, 4, 8 anos, os pais prometeram para ela, olha, se você fizer a lição, se você for bonzinho, se você for boazinha, no final de semana a gente vai no parque. A gente vai jogar bola, a gente vai na piscina, né? E chega no final de semana, você simplesmente tem outras coisas para fazer, você talvez nem lembre que prometeu isso, a criança talvez até te cobre, porque a criança não esquece, e talvez ela vá até cobrar você, mas você vai estar atarefado, e você simplesmente vai dizer, não vai dar, vamos só no outro fim de semana, não vai dar para ir hoje, por causa disso, por causa daquilo. A criança se sente traída. Ela se sente traída pela pessoa que ela mais ama, pela pessoa em que ela deveria absolutamente confiar e que ela confia, porque a criança é inocente, indefesa. Então ela confia, ela não acha que o pai é um super-herói, que a mãe é uma santa. E como é que esse pai prometeu e não cumpriu? Como é que essa mãe prometeu e não cumpriu? Ela se sente traída. Isso acontece uma vez, isso acontece uma segunda vez. Come tudo que vai ter sobremesa. E aí não tem sobremesa. E aí você, por qualquer razão, não dá a sobremesa. A criança se sente traída. Você está passando lá em frente à loja. Aí você fala, a criança, vamos entrar lá para ver isso aqui. Não, depois na volta a gente passa lá e vê. E essa volta não acontece, né? Porque você fala isso já sabendo que não vai ter essa volta. E você simplesmente vai embora para casa. A criança fica se sentindo traída. Olha, estou dando aqui pouquíssimos exemplos, poderia dar aqui uma lista de outros exemplos, de outras situações que levam ao sentimento de traição da criança. Que a criança se sente traída. E ela está sendo traída por quem? Pelas pessoas em que ela mais confia. Pelas pessoas que a amam e que dizem para ela o tempo todo, eu te amo, você é a razão da minha felicidade, né? Porque a gente fala muito isso para os filhos, muitas vezes, a gente tem esse sentimento, né, com os filhos, e a criança, ela acredita, a criança acredita, ela entende e acredita literalmente naquilo que é falado para ela. A criança não entende figura de linguagem, a criança não entende exemplos que às vezes a gente fala, né? Ela entende como verdadeiro aquilo que está sendo dito. E ela sentiu, né? Você que está me ouvindo aí, você sentiu que o seu pai, que a sua mãe e que essa pessoa mais velha te amava, mas ela te enganava. Ela não cumpria o que ela falava para você que ela ia fazer. E isso vai aumentando esse sentimento de traição. E aí você carrega nesse teu inconsciente o entendimento de que quem ama trai,
de que a pessoa que confia em você pode ser traída, que a pessoa que você está confiando pode te trair. Porque aconteceu isso lá na infância. Então, essa ferida da traição poderá fazer com que você encare a traição como algo natural. Claro que perante a sociedade, perante as leis religiosas, talvez, se você acredite nisso, isso seja errado. E de fato não é certo, né? Trair nunca é certo, né? Mas você percebe, então você faz, você tem a tendência de fazer, mas claro, você esconde, muito provavelmente, ou a pessoa que você conhece esconde, não é? Mas por quê? Porque ela carrega essa informação de que pode, que é normal, que isso pode acontecer, que é uma situação comum, natural de acontecer. Pode acontecer na fase adulta de você ter sido traído e ter causado um trauma? Claro que sim, claro que sim. 80% na fase infantil, 20% na fase adulta. Então aí você talvez vá trair para que, se alguém te trair, você já dá o troco, né? Então você está equilibrando aí, de certa maneira, de uma forma absolutamente não saudável, mas você está de alguma maneira buscando aí um equilíbrio, né, para isso. Mas saiba que não é saudável, não é, nunca será, né? Não é, nunca será. Mas essa tendência, essa possibilidade vai fazer com que você possa fazer isso, que você tenha essa tendência, né? A tendência da desconfiança, né? A criança que foi muito traída, a criança que sofreu várias traições, nesse formato que eu estou dizendo aqui, o pai e a mãe não tinham, o pai, a mãe, os mais velhos, enfim, quem cuidava dessa criança, não tinha intenção de fazer mal, fez o que foi possível, não é? Mas ela leva a informação da traição. Então essa criança cresce, vai crescendo, carregando essa informação inconsciente, né, e ela vai naturalmente ser uma pessoa insegura, uma pessoa que tem muitos ciúmes, que está sempre achando que está sendo traída, que sente a todo instante, né, tem um fantasminha que fica ali o tempo todo, né, falando lá no ouvido dela, são os fantasmas emocionais, né, dizendo, olha, cuidado, fica atento, fica atenta. E isso gera um desconforto na vida, né, óbvio, na vida de quem sofre isso, e o inferno, né, que essa pessoa faz na vida do outro, porque isso não fica barato, né, isso não fica barato. A pessoa vai, de alguma maneira, levar para o outro esse sentimento. Então, cria toda uma estrutura absolutamente não saudável por conta de algo que muito provavelmente não está acontecendo, e só está acontecendo nesse ambiente inconsciente que existe dentro do aparelho psíquico e emocional dela. No seu, no meu, de qualquer um de nós, porque todos nós passamos, todos nós podemos ter passado por esses ferimentos infantis, por essas feridas emocionais. Quanto isso está sendo curado, quanto você vem tratando essa ferida terapeuticamente, através de processos terapêuticos. Então, se você vem tratando, ela está em tratamento, ela está em processo de cura. E daqui a pouco você cicatriza isso e vida normal, vida que segue. Agora, se você não começou, se você nem começou ainda a fazer esse movimento, você vai ficar sangrando, você vai ficar sentindo esse movimento aí no seu dia a dia. Então, olha quanto que essas feridas emocionais da fase infantil estão atuando na sua vida. Insegurança, ciúme excessivo, medo excessivo,
Isso tudo tem um vínculo, pode ter um vínculo com essa ferida emocional da traição infantil. Né? E como curar isso? Claro, é o processo terapêutico. É você olhar para essa criança que só você pode curá-la, só você pode curar a sua criança interior, sua criança pequena, sua criança, né? Essa criança que você foi, só você, hoje adulto, é que pode curá-la. O seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, que construiu, que fez essa ferida, eles não podem curar. Eles não têm como curar. Não fique esperando que alguém de fora vá fazer esse trabalho de curar as suas feridas emocionais. Que hoje eu estou falando da traição. Já falei da ferida emocional da rejeição, já falei da ferida emocional do abandono. Semana que vem vou trazer uma outra ferida emocional. Então, o adulto que provocou essas feridas, eles não podem te curar de forma alguma, de forma nenhuma. Não é? Então, só nós, adultos, podemos e devemos curar essas feridas. Então, é olhar para você, criança, e levar essa informação para você, criança. Olha, está tudo bem. Agora eu entendo por que você carrega esse sentimento de rejeição, de abandono, de traição, esse medo de ser traído, esse medo de ser traída a todo momento. Né? Agora eu sei. Então, eu cuido de você. E aí nós temos, dentro do meu processo terapêutico, nós temos vários exercícios que nós podemos fazer para que você possa trabalhar na cura dessa criança, na cura dessas feridas dessa criança. Porque só você pode fazer isso. E enquanto você não fizer, você vai ficar sangrando. E você possivelmente vai também sangrar em outra pessoa. Esse sangramento que você tem vai respingar no outro. E aí você pode ter uma pessoa muito legal do seu lado, você pode ter um parceiro, uma parceira de trabalho, uma parceira amorosa, muito bacana, confiável, e que você, pela sua insegurança, pela sua ferida, você não consegue confiar. E você estraga esse relacionamento. E você estraga essa parceria comercial, essa parceria, essa amizade. Porque as tuas inseguranças, o teu sangue da tua ferida fica respingando nessa outra pessoa. Por isso o trabalho terapêutico, o entendimento que é necessário se permitir fazer um tratamento terapêutico, olhar para tudo isso é fundamental na vida de qualquer pessoa. Né? Esse é o trabalho terapêutico, que com a psicanálise ele acaba sendo mais rápido. Não é tão rápido assim, dependendo de quais são as tuas questões, mas ele em geral é mais rápido do que com outras técnicas, né? Porque a psicanálise ela foca aquilo que você quer tratar e em cima disso a gente vai trabalhar terapeuticamente. Agora, independente do trabalho terapêutico ali, que é aquela coisa semanal, de alguns meses, às vezes de alguns anos, não é? Dependendo do tamanho disso tudo, né? Esse é o processo natural. Agora, eu lancei um projeto já há alguns meses e que tem feito muito sucesso, as pessoas têm gostado muito, que é um processo que eu dei o nome de Conheça-te. Um projeto chamado Conheça-te. São 5 sessões. 5 sessões de 1 hora cada sessão, que podem ser até diárias, porque não é exatamente um processo. É claro que é um processo terapêutico, mas não é o processo terapêutico, não é a terapia tradicional, não é a terapia convencional. E esse projeto não impede o processo terapêutico. Tá? Ele não impede, ele precisa, o processo terapêutico muitas vezes é necessário no acompanhamento. Mas essas 5 sessões, elas te trazem muita clareza sobre tudo isso que eu estou falando. Você, com 5 sessões, pode ter uma clareza muito grande do porquê de você cometer ainda os mesmos movimentos que você não quer mais,
novos movimentos que você quer e não consegue fazer, né? Eles podem estar presos a traumas, a lembranças, a questões dentro desse teu ambiente inconsciente, e que com essas 5 sessões você vai ter muita clareza disso. Essa clareza que você vai ter, ela vai te permitir já começar a fazer mudanças na sua vida. Você já vai começar a perceber que é possível, que são possíveis mudanças, né? Já a partir da primeira sessão. A partir da primeira sessão você já sai com um movimento, entendendo por que que continua esse processo, né? Por que que você não sai desse processo? Por que que você continua nesse ciclo? Tá? Então já a partir da primeira sessão você poderá ter, e terá, com certeza terá, uma visão muito maior do que tem por trás, do que está inconsciente, né? E ao decorrer das 5 sessões você vai tendo ainda cada vez mais clareza, né? Então é um processo que ele te traz essa clareza, que você pode fazer mudanças e que você começa a fazer grandes movimentos para alterar, para sair desse formato que você está hoje, tá? Então, se permita, entre em contato comigo. Meu número de celular fica o tempo todo aparecendo no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Você me encontra no Instagram também como Sidney Rosa Terapeuta. Você me encontra no Facebook como Sidney Rosa, como Florescer Violeta. E lá no meu canal, Sidney Rosa Terapeuta, fica aparecendo o tempo todo o meu número de celular. Entra lá, pega o meu número de celular e agenda para você começar a fazer o teu processo Conheça-te, tá bom? Eu espero você. Até mais.